Olá, me chamo Danilo Guimarães e estou muito contente em ter você aqui participando desse primeiro vídeo do canal. Mas antes, deixa eu me apresentar, sou natural do Amazonas e atualmente residente da cidade de Curitiba, no Paraná. E nesse canal nós vamos falar um pouco a respeito de carreira profissional, um pouco da minha trajetória que possa talvez fazer muito sentido com a tua realidade no momento e trocarmos aqui insights que façam sentido para o teu desenvolvimento profissional. Porém, antes de eu me aprofundar um pouco mais a respeito dessa carreira, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e a minha família. Sou casado, sou grato a Deus pela vida da minha esposa, Suziane Guimarães, e a minha base, mãe e irmão, também são fundamentais nesse processo. Dona Sueli Guimarães e Luiz Guimarães fazem parte fundamental desse processo de erros, acerto, crescimento, aprendizados. Então, eu não posso deixar de destacar essas pessoas tão importantes na minha vida. Sou uma pessoa que me considero muito simples em relação a atividades do dia a dia. Gosto muito de assistir séries da Netflix. Passei a adotar um hábito de leitura e confesso que fiquei muito viciado e agora não me vejo sem ler livros que façam sentido para a minha área, que façam sentido para o meu desenvolvimento profissional e sou muito caseiro. Quando posso, faço passeios de final de semana com a esposa. Gosto muito de natureza. Estou um pouco com saudade de jogar um futebol entre amigos, mas logo logo isso vai ser resolvido. Agora eu te convido para você conhecer um pouco da minha trajetória profissional e o que será pilar, base desse canal, que ajudará, sem dúvida, bastante profissionais que anseiam por desenvolvimento na carreira, crescimento, destaque, promoções, entre outras. Então, bora lá. Em meados de 2006, eu iniciei o meu primeiro emprego na área industrial. E aqui tem uma observação. Porque 4 anos antes, eu já trabalhava em atividades administrativas no segmento do comércio, mas não era de fato o que eu queria naquela época. Por conta de alguns colegas da época da igreja, muitos mesmo, trabalhavam na indústria e aquilo me chamava um pouco a atenção pelo fato da possibilidade de ganhos de alguns benefícios, um transporte fretado, a questão da PLR, participação de lucros nos resultados, e salários bem mais atrativos do que o varejo, o comércio. Então, aquilo abrilhantou os meus olhos. Então, em 2006, eu entrei numa empresa chamada FCC do Brasil, uma prestadora de serviços, uma fornecedora de duas gigantes do segmento Polo Duas Rodas. E ali eu confesso para vocês que foi fundamental o aprendizado. Iniciei como auxiliar de produção, operando máquinas, e depois eu tive a oportunidade de migrar para a área da qualidade. Eu não vou me aprofundar tanto, porque os vídeos desse canal vai trazer justamente insights, histórias reais de aprendizados, com erros, inclusive. Após ter saído da FCC 4 anos depois desse início, eu entrei numa gigante alemã chamada Siemens. E para mim foi fundamental, porque era um outro segmento da indústria, já não era polo duas rodas, e sim eletroeletrônico. Então, esse daqui é um ponto importante, porque há diferenças de processos dentro de indústrias com segmentos diferentes. Para mim, foi um choque, porém, ao mesmo tempo, um grande aprendizado. Em 2011, por decisão própria, eu decidi sair e fui trabalhar numa indústria de plásticos. Prestava serviço tanto para P&G quanto BIC. E como prestador de serviço, eu pude entender um pouco mais sobre essa relação entre quem presta um serviço para uma grande montadora. Porém, confesso que não atendeu tanto as minhas expectativas para aquela empresa. E aqui vem uma observação. De 2011 para 2012, uma oportunidade fez toda uma diferença na minha carreira profissional. Olha que louco a situação. Algumas amigas da igreja estavam precisando
de uma oportunidade na indústria, queriam se empregar. E eu não estava tão contente naquele emprego que eu estava naquele momento. Então eu decidi ajudá-las nesse processo de busca. E nessa ajuda me surgiu uma oportunidade para sair daquela empresa e ir para uma grande chamada Septoshiba. E tudo isso está acontecendo entre os anos de 2011 e 2012, quando nada para mim em relação a expectativas, projetos dentro da empresa deu certo. Isso acabou me frustrando, na verdade. Porém, eu tenho que te falar, nada é por acaso. Como as coisas não deram tão certas na Septoshiba, foi um amigo que eu conheci dentro dessa empresa que me falou: olha, Danilo, deixa eu te falar. Eu recebi uma mensagem de um colega que vai ter uma oportunidade, né, de entrevista dentro da LG. E essa oportunidade é muito importante para mim. Ele falou muito da experiência dele, o quanto fazia sentido para ele aquela vaga e também para ele. Ele estava um pouco ali frustrado porque não tinha dado tão certo. Ele tinha entrado basicamente no mesmo dia que eu na SEMP. E eu resolvi dar uma carona para ele, porém, presta atenção, nesse momento. Eu falei, olha, leva meu currículo porque nunca se sabe. E aí tem uma virada de chave. Esse colega, na hora da entrevista, por infelicidade, alguém acabou buzinando no ouvido de quem estava entrevistando ele e disse, olha, esse rapaz que você está entrevistando, ele não tem boas referências, já teve problemas assim, 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 assim em outra empresa. E na hora o gestor, para não gerar um clima de desconforto, falou para ele que ele não estava bem alinhado ali aos requisitos da vaga e que queria alguém que conhecesse de metrologia. Presta atenção, metrologia. Foi quando ele lembrou que eu tinha certo conhecimento na área e disse, olha, inclusive eu estou com um currículo do amigo que conhece, posso até te recomendar. O gestor, de bom grado, e para não perder a vaga, falou, ele está aí? E ele disse, sim, está lá fora, está me esperando. Detalhe, ele falou, chama ele agora que eu vou entrevistá-lo. E, gente, pasmem. Tive ótimo desempenho na entrevista, estava muito nervoso, confesso, sequer estava de fato preparado para a conversa, mas eu tinha ali um conhecimento que era fundamental para aquele processo, para aquela empresa e para vários fatores ali. E entrei. E por lá fiquei cerca de 7 anos. Cresci, tive promoções, oportunidades. Mas deixa eu te perguntar, você chegou até aqui, você já deixou a sua curtida? A sua curtida vai nos ajudar muito e incentivar, motivar para novos vídeos no canal. Já se inscreve nesse canal, ativa o sininho das notificações e toda vez o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo. Bem, e após esses 7 anos na LG Electronics, que foi um divisor de água, com bastante aprendizado, muitos desafios, entender um pouco mais de uma outra cultura e, sem dúvidas, os fatores de ser promovido, passar por várias áreas e conseguir extrair grandes aprendizados. Porém, em 2019, eu decidi que já não era mais para mim ali um espaço de continuar e decidi voar na carreira profissional. Foi quando fui fazer um intercâmbio fora do país. No finalzinho de 2019, retornei, sendo que não para Manaus. Retornei para Curitiba, onde tinha amigos morando na cidade e resolvi passar um tempo em Curitiba. Me encantei pela cidade. Eu já tinha visitado anteriormente, porém eu não tinha me aprofundado, visitando bastante lugares, conhecendo um pouco mais da cultura do paranaense e gostei. Me identifiquei com alguns pontos e isso foi um ponto muito importante. E ainda em 2020, eu tive a oportunidade de trabalhar, experimentar uma oportunidade também na indústria no Paraná. E claro, por mais que fosse indústria e eu já tivesse passado por várias fábricas, é uma nova cultura, é uma outra cidade, são comportamentos, pessoas que nós não estamos tão habituados. E aqui tem ponto também de aprendizado que eu quero trazer para o canal. É lógico, deixa a tua curtida,
Todo mundo deve lembrar que em 2020 foi o grande ponto referente à epidemia do Covid-19. Decidi retornar para Manaus por alguns fatores pessoais e naquele momento eu decidi que eu não queria retornar para a indústria. Então eu fiz uma pausa na minha carreira profissional. Mesmo que eu quisesse voltar, o mercado estava totalmente congelado de oportunidades, trabalhos, enfim, o mundo tinha praticamente parado. E é aí que eu vou te falar algo que talvez você já experimentou, possa experimentar e vai passar por tudo isso. Eu tive que decidir empreender, trabalhar por conta própria. Isso não seria possível sem essas duas pessoas, Sueli Guimarães e Luiz Guimarães. De novo, a base familiar foi fundamental para apoio, suporte. Então, eu valorizo o ciclo familiar. Porém, em 2020, não tão conformado, porque eu sempre me senti inquieto com muitas coisas, obtive em alguns meses muito aprendizado sobre empreender, lidar com o cliente, fazer proposta, trabalhar de fato. Eu decidi fazer uma proposta de parceria com uma consultoria de recursos humanos em Manaus. E, para minha surpresa, eu obtive um sim, um voto de confiança de duas empresárias que sequer me conheciam, sequer sabia de onde eu vinha, mas deram um voto ali de que seria sim possível. E essa parceria também foi um outro ponto grande divisor na minha carreira profissional, nessa trajetória profissional. E foram cerca de 3 anos, entre 2020 a 2023, e muitos aprendizados. Tive contato com gerentes de empresas, supervisores, liderança, pessoas que contratam, pessoas que demitem. Tive contato também com muitos candidatos, pessoas que estão sedentas por oportunidades. E aí eu comecei a compreender um pouco mais como tudo isso gira, como tudo isso funciona, como tudo isso acontece. E, por um lado, muitas empresas perdem bons profissionais sem saber, e, por outro lado, muitos candidatos perdem excelentes oportunidades por falta de conhecimento básico. Mas se você já se inscreveu nesse canal e você já deixou sua curtida, toda essa trajetória nós vamos bater num liquidificador e vamos compartilhar aqui com vídeos de extrema relevância para te ajudar profissionalmente. E no meio de 2023 eu decidi mudar para a cidade de Curitiba de maneira definitiva. E nesse meu retorno, obtive uma oportunidade excelente para trabalhar dentro de uma fornecedora multinacional do grupo Renault e também mais aprendizados. Para mim, sem sombra de dúvida, foi espetacular essa experiência. Conheci pessoas muito boas dentro do processo produtivo, pessoas que você tem um tato de conversa, de levar essa amizade para a vida inteira. Ainda em 2020, eu já tinha me decidido que de fato eu faria de maneira séria, responsável e determinada, que seria trabalhar com treinamento e desenvolvimento. Treinamento eu já fazia há muito tempo dentro das indústrias, para novos colaboradores, para a questão de novos modelos, reciclagem de conhecimentos. Só que isso, a partir de 2020, eu decidi levar de maneira ainda mais séria e muito mais responsável, alcançando pessoas no mundo digital, inclusive atendendo empresas, ministrando esses treinamentos. Ou seja, hoje, até a data da gravação desse vídeo em 2024, eu estou iniciando esse primeiro vídeo, que vai ser uma série de vídeos onde no canal nós vamos ter um único objetivo: te ajudar com o desenvolvimento profissional dentro da tua carreira, dentro da área que você quer atuar. Você pode até se perguntar, mas existe método para isso, uma técnica? Existe formas de como conseguir obter êxito, promoção? Por exemplo, iniciei lá atrás como auxiliar de produção ainda em 2006 e consegui oportunidades como supervisor, coordenador de produção e da qualidade. Ou seja, é super possível. E digo mais, esse caminho pode ser um pouco encurtado
só que de maneira séria, responsável, com estudo, dedicação, foco, e a internet tem uma grande vantagem nisso. É claro, se você souber fazer uso. Eu vou deixar aqui no vídeo as nossas redes sociais, que eu te espero lá. Não deixa de seguir, se conecta, porque nós estamos criando a maior comunidade de profissionais que querem se destacar na área de produtividade, qualidade, processos, da maneira séria. Bem, é isso, pessoal. Eu espero que possa ter te ajudado, uma informação aqui possa ter te incentivado, te motivado. Já estou ansioso em você se conectar comigo por meio dessas redes sociais e, claro, não deixe de se inscrever, já curte esse vídeo e te espero na próxima oportunidade.